Olá, bom dia pessoal, bom dia. Bem-vindos à nossa nova aulinha sobre reações. Hoje nós começaremos reações de adição. Então, nas aulas anteriores nós estudamos reações de substituição de alcanos, substituição de aromáticos. É a reação característica quem é mais estável, tá? Agora nós veremos reações de adição. É a reação característica quem é mais instável, que é o caso de alceno, alcino, alcadieno. Vamos começar aqui, ó. Pá, abriu. Pessoal, reação de adição, tu vai adicionar, acrescentar, somar. Tu vai adicionar átomos ao composto orgânico, à molécula orgânica, ao substrato. Então, tu vai romper a insaturação. Nós vamos trabalhar ainda, acho que daqui dois vídeos, eu vou trabalhar com vocês reações de adição em ciclos. Mas, por enquanto, só em cadeias que são insaturadas, tá? Então, numas reações de adição em alcenos, eu vou romper a insaturação. Nota, ó, 2, tem duas moléculas nessa seta, vira uma. Vai adicionar átomos a ele. Ó. Eu vou quebrar a dupla, entrou o átomo A e o átomo B. Para eu quebrar uma ligação π, eu adiciono dois átomos. Tá? Então, é uma reação de adição. Ó, vamos trabalhar o seno primeiro. Hoje será só o seno. Como é que eu sei que essa reaçãozinha aqui é uma reação de adição? Aí tu olha, duas moléculas antes da seta virou uma, ou dupla virou simples, adição. Como é que tu sabe o nome particular da reação? Basta verificar quem vai atacar. Se quem ataca o hidrogênio, hidrogenação. Quem ataca o halogênio, halogenação. Quem ataca a água, hidratação. Sempre quem entra dá um nome. Para eu quebrar uma ligação π, eu adiciono quantos átomos? 2. Nota, ó, aqui tem 2 carbonos, aqui também tem 2. Aqui tem 4 hidrogênios, aqui tem 6. Quer dizer que eu acrescentei 2 átomos de hidrogênios aqui. Ó. Houve uma adição. Essa reação é super importante. Ela é simplesinha. Hoje em dia é facílima de fazer em laboratório. Tá? É chamada de hidrogenação catalítica ou método de Sabatier-Senderin. São dois cientistas que criaram esse método por meio de um catalisador. Níquel, paládio, platina. O melhor é a platina, mas o níquel é o mais barato. Então se usa níquel. Pessoal, olha só. Essa reação é importante porque foi a partir dela que surgiu, que mudou basicamente o paladar dos alimentos de hoje em dia. A partir dessa reação surgiu a tal de gordura hidrogenada. Nota, ó, aqui eu não botei o exemplo, mas óleo vegetal é líquido e é insaturado em dupla, óleo vegetal. Gordura é saturada, é sólida. Então, ao adicionar hidrogênio num óleo, ele satura a cadeia e surge a gordura hidrogenada. Surgiu sorvete, bolacha, chocolate, tudo é a base de gordura hidrogenada. Realça o sabor, conserva o alimento mais tempo, é mais barato. Então a indústria prefere usar esse tipo de alimento que o óleo, tá? Porque é questão de barateamento de lucro para a empresa. Legal? Essa reação tem um outro nome. A gente estudou essa aula aqui, ó, eu acho que é a aula de número 34. Na aula número 13, 14, 15, 16, nós estudamos uma matéria chamada NOx. E aí eu pedi para ti, ó, qual que é o NOx desse carbono? O NOx desse carbono, se tu perceber, é mais 2. Esse aqui também, mais 2. Qual que é o NOx? Opa, errei. O NOx desse carbono é menos 2. E esse é menos 2. Qual que é o NOx desse carbono? Menos 3. E esse? Menos 3. O NOx passou de menos 2 para menos 3. Houve uma redução. Ou seja, essa reação poderia chamar de hidrogenação catalítica ou redução. Tá bom? Se eu adicionar halogênio, a reação se chama halogenação. Tranquilo. Outra reaçãozinha importante é essa aqui, ó, hidratar. Adicionar água num alceno. Existem vários métodos de obtenção de álcool. Na natureza, a gente obtém o álcool a partir dos carboidratos, beterraba, batata doce, milho, arroz, cana-de-açúcar. Países grandes como o Brasil e Estados Unidos
A gente planta e obtém o nosso próprio álcool. O Brasil planta e obtém o álcool a partir da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos plantam o milho, obtém o álcool a partir do milho. E tem países que não conseguem plantar. Eles não conseguem plantar, então eles obtêm o álcool a partir de reações, a partir de laboratório, a partir dos derivados do petróleo. Um dos métodos é esse aqui, ó. Adicionar água num alceno por meio de um catalisador. Nota, qual dos dois carbonos dá o hidrogênio? Tanto faz, os dois são iguais. E o grupo H vai para o outro, por meio do etanol. Só que agora começa o seguinte, ó. Quando tem mais de 3 carbonos, nota que aqui, ó, esse carbono tem 2 hidrogênios e esse tem 1. Para qual dos dois carbonos vai o hidrogênio e qual vai o grupo OH? Então, nas aulas anteriores, nós trabalhamos, eu falei para vocês assim, ó, toda vez que tu rouba de pobre. E toda vez que tu dá para rico. Rouba e dá o quê? Sempre é o hidrogênio. Toda vez que tu rouba hidrogênio, tu rouba do carbono mais pobre em hidrogênios. Toda vez que tu dá para o carbono mais rico em hidrogênios. Tá bom? Isso que nós vimos. Então, nas aulas de substituição, a gente só roubava o hidrogênio. Nas aulas de adição, a gente só dá. Toda vez que tu for doar um hidrogênio, tu doa o hidrogênio para o carbono mais rico em hidrogênios da insaturação. Quem falou isso foi um carinha chamado Markovnikov. O hidrogênio adicionado vai para o carbono mais hidrogenado da dupla. Mas olha só, cuidado, hein? Olha só. Eu vou adicionar água aqui. O H vai para o rico, mais rico em hidrogênios da dupla, e o grupo H para o pobre. Só que é possível isso aqui também. Ou seja, existem os dois produtos possíveis. Tá? Se eu tiver uma reação em que 100 moléculas de alceno vão ser atacadas, em 90 delas o álcool formado vai ser esse maior porcentagem, em 10% aqui. Então, eles podem perguntar quais os produtos possíveis, esses dois, ou podem perguntar qual o produto principal, é o de cima. Se não perguntarem qual o produto principal, qual o produto possíveis, sempre estão falando do de cima. Tá bom? Agora tu pode me dizer assim, ó, tá, Miron, explica. Explica melhor isso. Então vamos tentar explicar o que é essa regra de Markovnikov. É um conteúdozinho chamado mecanismo, tá? Digamos que a água vai atacar o alceno por meio de um catalisador. Esse alceno aqui, ó, os elétrons não estão parados, eles estão vibrando. Para quem lembra, o CH3, quando a cadeia for insaturada, o efeito de atração e repulsão dos elétrons se chama efeito mesomérico. E o CH3 tem a tendência de repelir elétrons. O CH3 vai fazer assim, ó, vai soprar os elétrons para longe dele CH3. Vai ficar longe dele CH3. Então o que acontece? Esse carbono aqui vai ficar mais negativo e esse mais positivo. Entendeu? Porque o CH3 empurrou. Então aqui eu estou botando a água, mas na realidade poderia ser água, HCl, HBr. Todas essas moléculas diante de um catalisador tendem a quebrar de maneira heterolítica. Ó. Homolítica se tivesse luz, calor, peróxido, lembra? Então o meio catalisador quebra de maneira heterolítica. O cátion é o eletrofílico, o ânion negativo, nucleofílico. Pessoal, esse eletrofílico é o que está com mais deficiência de elétrons. Ele está querendo receber, então ele querendo reagir rapidamente. Então ele ataca primeiro. Quem que ele vai atacar? A região mais negativa. Tá? E aí o que sobrou vai para outra posição. Resumindo, toda vez que tu dá, tá para rico. Ou seja, o hidrogênio sempre atacará o carbono mais hidrogenado da dupla, porque ele vai ser o mais negativo. Sempre. Isso é Markovnikov. Tá bom? Continuando. Reação de adição de HCl. Ó. A reação é a mesma. Agora, mesmo que a gente viu da água, aqui é igual. Ó. HCl, ácido clorídrico, cloreto de hidrogênio. Segue a Markovnikov. O H vai para o rico, o cloro vai para o pobre.
Toda vez que tu adiciona HCl, HBr, HI, tu pode chamar de adição de ácido, é uma reação de ácido. Ou tu pode chamar de, tu está adicionando água, desculpa, o H, ó, aqui o H, e o cloro. Então, é uma reação de hidrohalogenação. Estou adicionando um H e um halogênio. Ou poderia chamar de hidrocloração. Segue a regra de Markovnikov. O H vai para o rico, o cloro vai para o pobre. Tá vendo? Ó? Então, sempre o H vai para o rico, o H vai para o carbono mais rico, o outro vai, o H, o cloro, o bromo vai para o outro. A regra de Markovnikov dá certo sempre, com uma única exceção. Pessoal, toda vez que tu for retirar hidrogênio, for roubar hidrogênio, tu rouba do carbono mais pobre de hidrogênios, sem exceção. Toda vez que tu dá o rico, dá para o carbono mais rico em hidrogênios, com uma única exceção. HBr e meio peróxido. HBr e meio peróxido. Regra de Karash e Mayo ou anti-Markovnikov. É a única exceção à regra de Markovnikov, é quando o HBr atacar um alceno ou um alcino por meio de peróxido. O H, em vez de ir para o mais rico, irá para o mais pobre. Explica, Miron. Vamos lá, vamos tentar explicar. Olha só o que é o normal. O normal é isso aqui, ó. Qualquer molécula, o normal, quando estiver em meio a um catalisador, devido à diferença de negatividade, essa molécula é quebrada de maneira heterolítica, formando o cátion e o ânion, o eletrofílico e o nucleofílico. Isso é o normal. Tá? Aí, essa molécula orgânica aqui sofre o efeito, no caso, como ela é insaturada, o efeito mesomérico. O CH3 empurra, deixando aqui mais negativo que mais positivo. Então, o hidrogênio, como é mais deficiente de elétrons, ele ataca primeiro, ele vai atacar a região mais negativa. Isso é Markovnikov, dá certo sempre. Agora, o problema está aqui, ó. O HBr está em meio peróxido. Antes estava em meio ácido, agora é meio peróxido. Para quem está lembrado, revisou o conteúdo, eu disse assim, ó, tem duas maneiras de tu quebrar uma molécula. De maneira homolítica, de maneira heterolítica. Como é que eu sei que a cisão foi heterolítica, Miron? Porque vai ter a presença de um catalisador. Aí tu quebra. O negativo é o nucleofílico, o positivo é o eletrofílico. Como é que eu sei que a cisão foi homolítica? Porque vai ter luz ultravioleta, calor ou peróxido. Peróxido provoca cisão homolítica. Peróxido tu conhece por H2O2, água oxigenada. Mas aqui na orgânica tem vários outros peróxidos, tá? Peróxido, entenda assim, ó, é quando o óxido do oxigênio vale menos 1. Então, o peróxido obriga o HBr a quebrar de maneira igual, homolítica. Não é o que ele quer. O HBr, a natureza dele é quebrar de maneira hetero. Só que aqui, o peróxido obrigou a quebrar de maneira homo, formando o radical. Esse radical formado, o bromo, vai atacar o alceno. E esse alceno aqui sofre a ação do efeito mesomérico. Ó. Como esse bromo está necessitado de mais um elétronzinho, ele vai atacar o alceno. Quem que ele ataca? É lógico que o lugar mais negativo. Entrou aqui. Ó. Aí formou um radical. Esse radical aqui tem a valência aqui, porque eu quebrei a dupla, virou um radical aqui. Ó. Esse radical vai atacar o hidrogênio, que vai acabar se completando. Tá vendo? Então, não é que é exceção, não é exceção. É o mecanismo da reação que é diferente. Vamos lá, de novo. Vamos revisar. Para você que está vendo pela primeira vez essa matéria, é essa partezinha aqui, a parte mais importante. Aqui seria o resumo. Tá? Resumo. Como é que eu sei que essas 7 reações aqui são de adição? Então, 2 vira 1. Dupla fica simples. Tá bom? Como é que tu sabe o nome particular da reação? É só verificar quem atacou. Quem atacou foi hidrogênio? Hidrogenação, halogenação ou cloração, hidratação, hidrohalogenação. Como é que eu sei aonde a reação vai acontecer?
Então, ó, faz de conta que tu tem uma molécula com 100 carbonos. 100 carbonos. E tem uma dupla. Não importa aonde esteja a dupla, a reação vai acontecer lá. A gente sempre ataca a parte mais frágil. A parte mais frágil é a ligação π. É aqui que vai acontecer. E para eu quebrar uma ligação π, eu sempre adiciono 2 átomos. Ó. Entra um hidrogênio aqui e outro aqui. Entra um cloro aqui e outro aqui. A halogenação. Agora, quando eu for adicionar água, entra em ação Marconi-Koff. O que o Mark falou? Que toda vez que for doar, tu doa para o carbono mais rico em hidrogênios da dupla. Moça, rapaz, olha para cá. Ó, qual desses 3 carbonos aqui, ó, tem mais hidrogênio? Esse aqui, concorda? Tem 3. Só que a reação não acontece aqui. A reação acontece aqui, ó, nesses 2 carbonos. Esse aqui tem 2 hidrogênios, esse tem 1. Então, quando eu falo isso rico, esse é o mais rico em hidrogênios da dupla. Tem 2. O H vai para o rico, o OH para o pobre. Por que, Mirão? Porque o carbono mais rico em hidrogênios é o mais negativo. Tá bom? E aí é sempre igual, ó. Sempre igual. Agora, quando aparecer HBr meio peróxido, aí foge a regra. Foge a regra. Devido ao peróxido provocar uma cisão homolítica, ele vai acabar atacando, o hidrogênio vai acabar atacando mais pobre hidrogênios. Tá? Tá, Miron, mas se for HCl meio peróxido? Segue a regra normal, não é exceção. Por quê? Ó, é devido ao comportamento da molécula. HCl é um composto altamente instável, né? Instável não, mas é uma molécula muito eletronegativa, o cloro. Cloro é um eletronegativo. Como o cloro é muito eletronegativo, ele tende sempre a puxar aquele par para ele. Por isso que ele vai sempre quebrar de maneira heterolítica. O cloro é um átomo pequeno e muito eletronegativo, então ele quebra sempre de maneira heterolítica. O iodo é um átomo grandão, tá? Então ele vai sempre quebrar de maneira heterolítica. Somente o bromo, só o bromo, quando estiver na forma de HBr, devido ao tamanho dele, a distância entre o núcleo do bromo e o núcleo do hidrogênio dá a possibilidade do HBr quebrar de maneira hetero ou homo. Por isso que somente ele é exceção. Tá bom? Então a explicação parece complicada, mas a explicação é mais difícil que a matéria. Olha só como é que é a pergunta. A parte difícil na pergunta é assim, ó, montar a molécula. O 3-metil-2-penteno vai ser atacado pelo HCl. Qual o produto final? Sempre que tiver dupla, já sei que é uma reação de adição. Pessoal, não importa aqui, ó, não interessa. A reação acontece na dupla. Aqui, ó. Esse carbono tem um hidrogênio, esse não tem nenhum. Esse é o rico. Então, o H vai para o rico, o cloro vai para o próximo. Nome da molécula? 3-cloro, 3-metil-pentano. Então, para a aula agora, dá um stop na aula, tá? E faça essas duas moléculas, faça as duas reações aqui, ó. As duas. Se tu conseguir fazer as duas aqui, ó, tu entendeu. Tá? Se tu não parou ainda, eu vou te ajudar. Ó, montei a molécula. Tá bom? Então já vou fazer. O 3,4-dimetil-2-penteno, é esse carinha aqui, vai ser atacado pelo HBr. Qual o produto final? Então, tu saiba que a reação acontece na dupla. Então, nesses 2 carbonos. Esse carbono aqui tem um hidrogênio, esse não tem nenhum. Marconi-Koff, toda vez que tu vai doar um hidrogênio, doa para o carbono mais rico em hidrogênios da insaturação, da dupla. E o bromo vai para o próximo. Acabou. Ó, nome da molécula, 2,3-dimetil, 3-bromo, pentano. É a letra C. A questão de baixo é igualzinha de cima, só que a de baixo tem a palavra peróxido. Nota aqui que não tinha. Aqui tem a palavra peróxido. Como a palavra peróxido, tu tem que lembrar que é uma exceção à regra. Não é que é exceção, o mecanismo é diferente, lembra? Então, nesse caso aqui, ó, a reação acontece na dupla, de novo. E como está em meio peróxido,
peróxido, o HBr quebra de maneira igual e o hidrogênio vai atacar o carbono mais pobre em hidrogênios. E o Br vai para o outro. Legal? Então, essa é a nossa reaçãozinha de adição. A adição é uma matéria interessante, importante, e eu vou colocar um pouquinho mais. Aqui, ó, reação de adição de alcino. Alcino. Alcino, a reação é a mesma, só que ocorre em dobro. Em dobro, que é assim, ó. Ó, hidrogenar é adicionar hidrogênio. Tá? Para eu quebrar uma ligação pi, tu adiciona 2 átomos. Pá. Posso continuar a reação? Pode continuar a reação porque tem uma insaturação ainda aqui. Então a reação se chama parcial. Vou botar mais hidrogênio. Entrou. Posso continuar a reação? Não, não pode. Ó. Alcano não faz reação de adição, só faz reação de substituição. Tá? Então a reação aqui é total. Nota que as perguntas são as mesmas. A pergunta é a mesma que dos alcenos, só que aqui no alceno eu pergunto simplesmente assim, ó, a hidrogenação do alceno forma. E aqui no alcino eu pergunto, a hidrogenação parcial do alcino forma. E a total forma. Tá? Tem parcial ou total. Se eu for adicionar halogênio, mesma coisa. Ó. Halogenação parcial, halogenação total. Entra para cada ligação pi, tu adiciona 2 átomos. Agora, aqui tem que cuidar um pouquinho. Hidrologenar. Vou adicionar HBr. Aqui tem uma tripla. Difícil de enxergar, mas tem uma tripla. Para quem vai hidrogênio? Para o rico. O H vai para o carbono mais rico da tripla, o Br para o próximo. Quebra a tripla, fica a dupla. Com uma dupla aqui. Ó. Então, essa aqui é a hidrohalogenação parcial. Se eu quiser adicionar mais um HBr, tu tem que lembrar do Markovnikov. Ó. O H vai para o mais rico e o bromo vai para o pobre. Formei um dialeto com os 2 bromos do mesmo carbono. É só lembrar do Markovnikov. Então as regras são as mesmas, só que aqui acontece em dobro em relação ao alceno. O único que muda um pouquinho é a hidratação. Hidratar, jogar água. Olha só. Para quem dá o H? Tanto faz, né? Classe média. Tanto faz, os dois são iguais. Agora aqui não. Ó. Aqui o H vai para o mais rico em hidrogênios, o H para o pobre. Formei um composto intermediário chamado enol. Lembra? Pessoal, enol é altamente instável. Enol não existe. Não tem como comprar 1 litro de enol. Então ele nunca vai ser uma fase final. Estou no laboratório, obtive 1 litro de enol. Isso não existe. Ele é uma fase intermediária. Ele é altamente instável. Assim que ele se forma, para aumentar a estabilidade, essa dupla aqui ó, quebra e vai formar uma dupla entre carbono e O. E esse hidrogênio migra para o carbono vizinho, se transformando em um novo composto chamado aldeído. Essa matéria nós estudamos lá em isomeria, tautomeria. Lembra? Tô feliz, Miron contou piada. O T é tautomeria, ou seja, isomeria em que as duas funções são diferentes e tu não consegue isolar uma da outra. As duas só vivem juntas, associadas, misturadas. Então isso aqui é uma fase intermediária. Ó, adicionei água, virou um enol. O enol na mesma hora sofre a tautomerização, formando cetona. Então, toda vez que tu adiciona a água num alcino, tu formará cetona ou aldeído. Tá bom? Para nós terminarmos, essa é a questão da federal. Caiu alguns anos atrás e é uma questão classificada como nível difícil. Eu quero que tu adicione 1 mol de HBr no propeno e 1 mol de HBr no propino. Olha só. Propeno, 3 carbonos com uma dupla. Propino, 3 carbonos com uma tripla. Adicione 1 mol de HBr. Não tem a palavra peróxido. Se não tem a palavra peróxido, não é exceção. Tá? Segue a regra normal. O H vai para o rico, o bromo vai para o pobre. E a dupla quebra, virando ligação simples. Ó, ficou 2 bromo propano. Se eu quiser adicionar 1 mol de HBr no propino,
o H vai para o rico e o bromo vai para o pobre. Quebra a tripla, fica dupla. Tá? Formando o 2-bromo-propeno. Essa é a resposta, 10. A reação de cima, eu não posso continuar. Acabou a reação aqui, ó. Acabou. Aqui embaixo eu posso. Então, isso que a gente chama de hidrohalogenação parcial. Se eu quisesse adicionar mais um mol, pessoal, a pergunta aqui foi um mol só, tá? Mas eu poderia adicionar mais um mol. O H ia para o rico e o bromo ia para o pobre, aqui, ó. Então ia ficar os 2 bromos do mesmo carbono aqui no meio. Legal? Então, é isso aí. Hoje vimos reações de adição, é bem mais tranquila que a aula anterior, né? Que foi de reações de substituição de aromáticos, é bem pesada. Mas essa é mais tranquila. Vimos alcenos, vimos alcinos. Semana que vem não. No próximo vídeo nós veremos reações de alcadieno, ciclano e reações de eliminação. Legal? Então, boa semana, bom estudo. Tchau, tchau.